Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez no canal para falar sobre justiça social e hoje o principal assunto são os ministros e ex-ministros de Jair Bolsonaro e os seus currículos com dados falsos, né? Veja bem, essa prática ela é bastante é, feita aqui no Brasil, né? Bastante percebida aqui no Brasil, de uma forma geral, e no governo Bolsonaro nós temos alguns ministros e ex-ministros exatamente com essa prática. Talvez para mostrar à sociedade brasileira de que se trata de uma equipe capacitada para a função pela qual é colocada, né? Mas a gente começa exatamente a analisar a ministra Damares, né? Damares Alves, ministra do Ministério da Família. Veja, a ministra Damares, por vários e vários momentos, a gente nota que conhecimento científico, conhecimento alguma coisa assim, ela não tem praticamente nada. Ao contrário, é uma das pessoas que brinca muito com a ciência, né? Mas aí no seu currículo Lattes, a gente chega a descobrir, não sei se ela mudou ultimamente, mas o que a gente percebe é o seguinte, que está colocado lá como mestre em educação, mestre em direito, direito constitucional e mestre em direito da família, né? Ao passar do tempo, quando ela foi questionada sobre isso, exatamente pela Folha de São Paulo, que é o principal jornal hoje, veículo de comunicação que sempre está dando uma imprensada, digamos assim, colocando na parede muitos dos integrantes da cúpula do Bolsonaro. Então, ela ao ser questionada, ela saiu com a seguinte frase, veja bem o que ela falou: diferentemente do mestre secular, que precisa ir a uma universidade para fazer mestrado, nas igrejas cristãs é chamado de mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico. É interessante por dois motivos. Primeiro, que nada tem a ver ensino bíblico com ensino acadêmico. Segundo, que eu saiba, eu nunca escutei isso. Que pelo simples fato de você estar levando o ensinamento, estar se dedicando ao ensinamento bíblico, você seja chamado de mestre. Nunca ouvi isso em nenhuma igreja, né? Nunca. Mas essa saída dela, ela fala tão bonito assim, questão do mestre secular, né? Porque o que a gente vê aqui não tem nada de bíblico. O que a gente vê é exatamente ela coloca áreas do conhecimento, né? A parte de educação, direito constitucional e direito em família. É algo muito sério, que por incrível que pareça, por se tratar de pessoas da classe média em diante, falando isso, não vai acontecer nada. Mas pode ter certeza, se fosse um simples mortal como eu, muitos dos senhores também que estão nesse momento assistindo o vídeo, as coisas não estariam assim. A pequena denúncia a gente teria que se explicar muito a respeito disso, né? De colocar essa mentira, né? Então seria como falsidade ideológica. Veja, essa daqui seria a ministra Damares. Então ela coloca três, digamos assim, três mestrados, né? Três títulos, essa é a palavra que eu estava procurando, que ela não possui de forma alguma. Aí a gente agora parte para o ministro Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente. Bem, o Ricardo Salles, em 11 de fevereiro de 2012, há bastante tempo, né? Ele publicou um artigo na Folha de São Paulo, intitulado Privatização ainda que tardia. Nesse período aí, ele era uma das pessoas que incentivava demais a privatização dos aeroportos no Brasil. No final do seu artigo, em defesa, né, da venda dos aeroportos brasileiros, surge a sua biografia, né,
de que eu mesmo era mestre em Direito Público pela Universidade de Halle. Vale salientar que a Universidade de Halle ela se encontra entre as 10 melhores universidades do mundo. E aí, ele colocando como mestre, né, em Direito Público, então, com certeza, você duvidar de um homem desse só depois que você descobre que ele realmente é um picareta, que ele está mentindo. Aí passou-se o tempo, foi pesquisado sobre essa informação, descobriu-se que era mentirosa, que ele nunca tinha passado por Yale, e que na realidade o que ele ele tem uma graduação em Direito pela Universidade Mackenzie e tem pós-graduações na Universidade de Coimbra e de Lisboa. Essa pós-graduação eu não sei se é um mestrado, doutorado não é, porque aí a não ser que seja a continuação, fez uma depois na outra, não sei se é especialização. A única coisa que a gente sabe é que essas informações ela não tinha ainda sido colocado no seu currículo, porque por falta de atualização de dados, já que são de países diferentes. Então, nesse caso, não, essas informações não foi registrada, mas o que ele tinha era isso. Essa outra foi erro, né, que ele não sabe explicar como chegou no seu próprio currículo. Tudo bem. Então, veja bem, basta dizer que esse daqui, Ricardo Salles, é exatamente do meio ambiente. Bem, agora vamos para outro ministro, ex-ministro. O ex-ministro Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação, no seu currículo, atualizado ainda pela última vez aqui, que a gente sabe, foi 14 de setembro de 2018. Não sei se houve ultimamente alguma atualização. Mas o que os meios de comunicação observam, inclusive anexo, é que existe pelo menos 22 erros e informações registrados em seu currículo. Veja, ele não coloca de forma alguma que ele tem mestrado, doutorado, não é isso. Mas os erros terminam sendo da mesma categoria, digamos assim, na mesma hierarquia, porque, veja bem, existem livros atribuídos ao ministro que não são de sua autoria, mas que ele coloca como se fosse obras cuja autoria é dada exclusivamente para ele, quando na realidade ele fez junto com a coautoria, outras pessoas participaram dessas obras. Livros e artigos duplicados, na hora que ele coloca a informação. Livros listados que foram fora do formato, foram publicados, mas que além de ser fora do formato padrão que existe, não existe ISBN, ou seja, não tem como ele, além de estar fora do formato, como a BNT realmente pede, não tem como a gente ver a veracidade desses fatos, porque não tem ISBN. Se não tem ISBN, como você vai buscar essa informação, né? Então, a gente vê também como erro. E artigos publicados em periódicos que não são científicos. E também não existe ISBN. Então, veja bem. Alguns ele diz que tem, mas ele não mostra ISBN, portanto não dá para buscar e realmente confirmar que é verdade. Outros, ele simplesmente publicou exatamente em periódicos que não são científicos. Se não são científicos, eles não têm argumento nenhum. Ele não pode de forma nenhuma colocar como argumento de autoridade sobre aquilo que ele está falando. Não vale para o seu currículo. Então, esse foi o caso do ministro Ricardo Vélez Rodrigues, né, que passou pela educação. Vamos agora para o ex-ministro também da educação, o nosso querido Weintraub, né? Aquele que disse que gostaria de prender todos os vagabundos do STF, né? Então, veja bem, ele afirma em seu currículo ter produzido 4 artigos.
Antes disso, vale salientar também que, assim que ele tomou posse, Bolsonaro, ele colocou no seu tweet que era mais um doutor. Ele era doutor, né, em economia e que estava sendo assumido. Sendo que essa informação logo após foi apagada, porque realmente era muito forte. Além do mais, a gente já vinha sempre desmascarando. Cada pessoa colocava esses títulos e não tinha. A Damares tinha sido uma das últimas, né? Então, isso aí foi apagado. Mas o problema dele não é isso. É que ele fala em seu currículo que tem produzido 4 artigos. E aí, durante a pesquisa, né, a análise desses artigos, se descobre o seguinte. Primeiro, ele produziu, ele fez parte de 3 artigos. Ele produziu, e dos 4, basta dizer que ele disse que produziu 4 em 2 revistas diferentes. Na realidade, ele produziu 1 e publicou em revistas distintas. Que aí é como se contasse 2. E os outros 2, um foi em coautoria com a esposa e outro em coautoria com o irmão. Moral da história: durante toda a sua vida, ele só produziu 1 artigo e coloca no seu currículo como se tivesse produzido 4. Na verdade, quem realmente ele foi, né? Ou ele é, diante da experiência que ele teve, tudo bem. Economista formado pela USP, sempre trabalhou no mercado financeiro, e o seu único contato, seu único vínculo com a educação fora da graduação, né, foi em 2014, quando ele foi professor pela Unifesp. E durante o período que ele passou na Unifesp, ele conseguiu ser orientador de um aluno, com certeza aluno de graduação, né? Então veja bem, na realidade esses são os erros, porque são erros quando você coloca isso, né, sobre os dados atuais. E aí a gente agora volta para o ministro da Educação atual. Veja, a maioria dessas coisas acontece exatamente na pasta da educação, né? O nosso camarada agora, o ministro Carlos Alberto Decotello da Silva, que acaba de assumir o Ministério da Educação, informou que era bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor em Administração pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. E aí vale salientar que há poucos dias o reitor da Universidade do Rosário, Universidade Nacional do Rosário, que é exatamente o Franco Bartolassi, afirmou que não reconhece o seu título de doutor pelo simples motivo: ele pagou todos os créditos que devia ter pago. Beleza. No instante, aqui, nesse momento, o que acontece é que ele não apresentou, né, não foi, a sua tese ela não foi aprovada. A banca reprovou a sua tese. Das 4 pessoas que participaram da banca, 3 reprovaram sua tese. Por ele ter sua tese reprovada, ele não pode de forma nenhuma dizer que é doutor. E a minha pergunta que fica é o seguinte: não temos informações do pós-doutorado. O pós-doutorado, na hierarquia, dentro da ciência, né, dentro da academia, ele tem que vir depois do doutorado. E aí, com certeza, se ele foi aprovado é porque os dados que ele passou foi falso e foi aceito lá. Mas não deveria ter sido aceito também o seu pós-doutorado, já que ele não é doutor de fato. Você só é graduando, especialista, mestre, doutor, pós-doutor, quando você, além dos créditos que você tem que pagar, você também defende, né, a sua tese, dissertação, seja o que for pedido durante todo esse processo. Bem, então a princípio seriam essas informações. Vocês que gostaram aqui, que vem assistindo com a gente, curta, se inscreva no nosso canal, compartilha e até a próxima.